clique no botãozinho do avião, manda pra galera e fala, caramba, último dia. Manda para 7 pessoas que estão lá. E aí elas vão ficar sem entender nada, porque elas vão falar, caramba, mas o que estava acontecendo? E não vai ter um desafio amanhã, não é mesmo? Então elas não vão entender nada, e você vai gerar essa confusão assim, ó, na cabeça da pessoa, e vai ser tudo uma grande maluquice, uma loucura misturada com doideira. E aí quando você menos espera, loucura. Bom, tô falando nada com nada, hoje é o último dia do nosso desafio, vamos lá, tá? Como vocês já sabem, hoje não tem muito o que explicar, né, sobre qual é a dinâmica do nosso desafio, mas eu queria relembrar vocês de algumas coisas, tá? 16 dias acordando cedo, né? Eu acordo um pouquinho mais cedo do que a média de vocês, porque eu sei que alguns de vocês acordam mais cedo por causa do fuso, mas de uma forma geral, todos os dias eu tô acordando 4h20, 4h10, 4h30, depende um pouco do dia. Dou uma ajeitada nas coisas, 5h06 entro ao vivo, a gente fica junto das 5h06 até mais ou menos umas 6 da manhã, né, todos os dias. E hoje é o 16º dia, passamos por 2 sábados e domingos, né? Tivemos dias de frio, dias de calor, tivemos dias de estresse aqui no chat, tivemos dias de muita felicidade, tivemos risadas, tivemos muitas coisas, mas mais importante que isso, né? Tivemos 16 dias com leis importantes segundo Napoleão Hill. Então eu queria não recapitular o conteúdo, porque é muita coisa, mas recapitular sobre os temas que a gente falou, para você lembrar de tudo que você passou ao longo desses 16 dias, tá? A gente falou sobre a Lei 1, sobre o Mastermind, né? Sobre a associação com as pessoas, lembra disso? A gente falou sobre o objetivo central definido, menos dispersão de foco, mais energia no mesmo lugar. Vamos da Lei número 3, autoconfiança, né? Sobre você confiar em você mesmo, sobre como desenvolver a autoconfiança. Depois a Lei 4, o hábito de poupança, né? O hábito de poupar. A gente falou muito sobre a poupança vir antes de gastar e não depois do que sobrar. A gente falou sobre a lição número 5, né? Iniciativa e liderança, né? De começar, de ter o ímpeto, de liderar, de criar novos líderes. A gente falou sobre a imaginação, né? Que é imaginar mais ação. A gente falou sobre o entusiasmo, a lei 7, né? Entusiasmo, uma das leis mais importantes ali para Napoleão Hill, né? Que é muito parecido com grit. Falou sobre a lei número 8, autocontrole. Número 10, né? O hábito de fazer mais do que você paga para fazer. Número 11, personalidade atraente. Número 11, aliás, nossa, errei o número aqui. Número 10, personalidade atraente. Número 11, pensamento preciso, tá? Número 12, concentração. Número 13, cooperação. Número 14, né, sobre como lidar com os fracassos. Lei número 15, tolerância. E lei número 16, e hoje, The Golden Rule. The Golden Rule, né? A lei de hoje, a lei número 16, é a lei de ouro. É a lei de ouro, tá? E hoje, como bônus, vou te entregar também a lei número 17, tá? Porque Napoleão Hill não fala sobre isso nesse livro, mas existe uma 17ª lei, é a lei 17, né? Que eu vou falar para vocês hoje. Então hoje vamos falar sobre 2 leis e encerrar o papo desse desafio. E aí depois eu vou querer que vocês vão ali nos comentários, vocês me digam qual foi a experiência de vocês com esse desafio, tá bom? Então vamos lá, frase do dia. As correntes do hábito são leves para serem sentidas, mas pesadas para serem quebradas. Tá? As correntes do hábito são leves para serem sentidas, mas pesadas para serem quebradas. Por que leves para serem sentidas? Porque você tem hábitos que você nem percebe que estão sendo criados na sua vida, né? Então às vezes você desenvolve um hábito, por exemplo, de uma coisa que você não sente, né? Por exemplo, cara, sempre depois do almoço eu vou lá comprar um sorvetinho. Eu não sinto, né? Você vai lá, cara, as correntes do hábito são leves para serem sentidas, tá? Então você não sente uma corrente. Você vai lá, comeu, galera, vamos pegar um sorvetinho, vamos. Aí você vai lá, gasta uma grana, gasta, sei lá, R$15, R$20, e aí você ganha uns quilinhos, né? Aí você não sente, no outro dia a mesma coisa, quando você vê, terminou o almoço e a turma já está assim, e aí, vamos lá pegar o sorvetinho? Vamos. E aí você sempre vai lá pegar o sorvetinho, né? Então você não sente isso, porque é gostoso, né? Você ingerir aquele açúcar com gordura, dá prazer em você comprar,
né? Dá prazer em você voltar um pouquinho depois para o escritório, por exemplo. E aí quando você vê esse hábito que é leve de ser sentido, de repente ele fica um hábito tão pesado, tão enraizado em você, que você começa a criar uma dependência de fazer isso. E aí fica muito pesado para ser quebrado, né? Por isso que as correntes do hábito elas são leves para serem sentidas, mas pesadas para serem quebradas. Então de repente fica muito difícil de você sair de um hábito ruim que começou como uma coisa leve, tá? Então na nossa vida isso acontece o tempo todo. Então vamos lá. Trecho do livro, tá? Há uma lei eterna por meio da qual colhemos sempre o que semeamos. Qual é essa lei eterna por meio da qual sempre colhemos o que semeamos? Essa daqui é a lei de ouro, é a regra de ouro, tá? Então imagina que, de uma certa forma, a regra de ouro significa simplesmente fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação, tá? Fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação. Essa é a regra de ouro de Napoleão Hill, tá? É você tratar as outras pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. É você tomar uma decisão para com o outro da forma que você gostaria que o outro tomasse contigo também, tá? Então isso daqui é a lei de ouro, tá? Quais são os aconselhamentos então de Napoleão Hill? A galera está perguntando, qual livro? Olha, se você chegou hoje por motivo do destino, esse é o livro, tá? The Law of Success. Em português, né, a tradução dele é esse daqui, ó, o manuscrito. Então quem quiser comprar esse livro hoje também fica à vontade, tá? Na Amazon, tá? Um baita livro, tá? O manuscrito original, tá bom? O manuscrito original, tá? Então, primeira recomendação de Napoleão Hill, tá? A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. No final, tudo retorna a você. Então, ó, a vida ela é grande cobradora e exímia retribuidora. Então, ela é uma grande cobradora, então ela te cobra muita coisa. Mas ela não é boa só em cobrar de você. A vida, ela também é boa em retribuir. Então, ela te cobra coisas, mas ela também retribui coisas, tá? É isso que Napoleão quer dizer. E aí a gente remete a algo muito mais técnico, né? Que é conhecido como a terceira lei de Newton, tá? Então a terceira lei de Newton é ação e reação, tá? Então ele diz, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então ele diz que todas as forças surgem aos pares. Olha só, não existe uma única força. Toda força sempre gera uma outra força no sentido oposto, tá? Então todas as forças surgem aos pares. Ao aplicar uma força sobre um corpo, a ação, a gente recebe desse corpo a mesma força, que é a reação, tá? Então se você soca uma parede, por que dói a sua mão, né? Porque a mesma força que você deu o soco, ela vai ser retomada para sua mão, concorda? Então se eu pegar e der um socão nessa parede, vai doer a minha mão. Então eu coloquei força na parede, mas a parede me devolveu uma força, né? Se você usar patins e você empurrar um carrinho de supermercado, o que vai acontecer? Você vai ser empurrado para trás e não o carrinho, né? Então olha só, subiu no patins, tá lá todo patinador, todo desenvolto, tá lá no Carrefour ali, né? Aqueles patins lá que a galera passa voando no Carrefour. Aí você tá no Carrefour, aí você tem o carrinho do supermercado, você vai empurrar o carrinho, você vai para trás, não o carrinho. Por quê? Porque ele está exercendo uma força contra você também, isso é físico. Mas isso funciona nos relacionamentos também, entendeu? O pessoal tá querendo ver os meliantes, amor. O pessoal parece que não consegue começar o dia sem ver os meliantes. Olha como vai a meliância. Olha como vai a meliância. E aí, meliância? E aí, neném, tudo bem? Dá bom dia pra turma. Bom dia. E aí, galera? Vamos lá? Meliância devidamente apresentada. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, a terceira lei de Newton, ela também funciona na nossa vida particular, tá? Então, nos relacionamentos, se você fofoca com os outros vão fofocar sobre você pelas costas, tá? Se você é intolerante com os outros vão ser intolerantes com você, tá? Então, o segredo desse aconselhamento é que não é apenas o que você faz
né? Porque o ato de fazer é apenas uma parte da ação. A sua vida, ela é o resultado do que você pensa, fala e faz. Tá? Então, cuidado com tudo que você faz na sua vida, com tudo que você pensa, porque se você for olhar para a terceira lei de Newton, tudo que você faz existe uma reação oposta de mesma intensidade. Se você for fofoqueiro, os outros vão ser fofoqueiros. Tá? Se você for do bem, as pessoas vão ser do bem. Tá? Por quê? Porque é insuportável uma pessoa do bem ficar com gente do mal. As pessoas, elas de alguma forma vão sendo afastadas, queira você ou não. Ou as pessoas vão se afastar, ou você vai se afastar. Então você vai criar um ambiente, né, de acordo com o que você pensa e o que você faz. Tá? E aí, você tem um outro aconselhamento de Napoleão Hill. O caminho mestre da ação e reação está repleto de ouro. Siga-o e alcançará a riqueza. Tá? Então assim, o que Napoleão Hill diz? Ele diz o seguinte: primeiro, né, existe a ação e reação que é previsível. Tá? Então não é passiva a variação. Você sabe que você vai colher, é imutável. Tá? No previsível, se você planta A, você colhe A. Beleza? Se você planta manga, você colhe manga. Se você planta, sei lá, se você dá um soco na parede, né, você vai colher algo na mesma intensidade. Tá? Então você tem esse tipo possível de ação e reação na nossa vida. Só que a nossa vida não é tão simples assim. Não é tão simples assim quanto dar um soco na parede ou não. Né? Na nossa vida, né, a gente tem um segundo tipo de ação e reação que é imprevisível. Tá? Mas, mesmo sendo passivo à variação, a gente não sabe o que vai colher, mas aumentamos as nossas chances de colher o que a gente quer se a gente tomar a atitude correta. Vou te dar um exemplo que está complicado. Olha só. Qual que é o exemplo? Imagina que se eu plantar, né, amor, eu não necessariamente vou colher amor. Tá? Se eu plantar amor, eu posso colher ódio, amor ou muito amor. Tá? Isso daqui já começa a se aproximar de uma reação na nossa vida. Se eu plantar amor, eu posso colher ódio, amor ou muito amor. Não necessariamente plantei amor, vou colher amor. Dei amor, vou receber amor. Tá? Não necessariamente isso. Agora, o que pode acontecer? Né? Se eu não entregar amor, eu não vou receber amor. Tá? Então, ao na vida real você entregar alguma coisa, você não garante que vai receber a mesma coisa, mas você traz uma possibilidade de que isso aconteça. Tá? Então, a regra de ouro, gente, em resumo, ela é dar o seu melhor, independente do que você vai receber. Tá? Então, a regra de ouro de Napoleão Hill é você dar o seu melhor, independente do que você vai receber. Tá? Para quem é cristão, por exemplo, né, eu vou te dizer um versículo muito interessante. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. Né? Quem diz isso é Jesus. Né? Então é muito importante entender, tá, que a regra de ouro é se colocar na posição do outro. E é engraçado porque às vezes eu falando para vocês, eu começo a ver situações nos últimos dias, é coisa de ontem, anteontem, esses dias, que eu não me coloquei na situação de outro, que eu não tomei uma decisão, que eu não falei algo pro outro, que eu não fiz algo pro outro pensando e me colocando na pele dele ou dela, né? E então você vê como isso aqui é um exercício diário, é um exercício diário. Por isso que também esse desafio é tão bom para mim, porque vocês acham que é bom para vocês? Não, é bom para mim. É muito bom para mim, porque eu fico o tempo todo, né, ensinando para ensinar a pessoa a aprender. Para eu aprender eu preciso ler, e aí eu me recordo de coisas que eu já sabia, coisas que eu não sabia, né? Então o tempo todo, né, a gente vai aprendendo, então a gente aprende junto, tá bom? Então eu vou contar uma historinha para vocês aqui, historinha, né? Ah, mas sabe o que é? Não acho que foi uma boa história essa daqui, gente. Separou uma história de ontem para hoje, né? Eu não acho que foi uma boa história. Sabe o que é? Eu acho que hoje, o último dia, eu vou ficar devendo uma boa história para vocês. Vou ficar devendo uma boa história para vocês, tá? Mas basicamente a moral da história é que retribuir a tolice é tolice, tá? Então, você tem uma historinha, né, com 3 animais, né? Você tem uma raposa, uma tartaruga, né? E uma cegonha, né?
Aí um dia eles vão na casa da raposa, aí a raposa faz a comida, ela come antes dos outros, né? Aí no outro dia eles vão, e aí os outros dois ficam fofocando, né? Aí eles vão na casa da tartaruga, né, da cegonha, e aí todo mundo vai lá e só a cegonha come. Aí depois vão lá na casa da tartaruga, só a tartaruga come. Resumo, cara, um retribui a tolice sendo mais tolo do que o outro. No final das contas, ninguém ganha, tá? Ninguém ganha se a gente entrar num jogo de devolver tolice com tolice, tá? Então, gente, assim, essa é a 16ª lei do Napoleão Hill, mas existe, tá? No final das contas, existe uma 17ª lei que Napoleão Hill não disse nesse livro, ele mencionou em outros livros. Tá? O que é a 17ª lei? Tá? Quem aqui já leu Mais Esperto que o Diabo? Quem aqui já leu Mais Esperto que o Diabo? Tá? O Mais Esperto que o Diabo, ele é um livro incrível, acho que todo mundo tem que ler esse livro, tá? E uma das grandes sacadas desse livro é que, não sei se é a primeira vez, mas eu acho que é, tá? Que Napoleão Hill ele menciona sobre uma outra lei, né? Lembrando que O Mais Esperto que o Diabo, ele foi publicado depois, né, desse livro. E eu digo como um autor, que eu pego o livro do Meu Milhão, ele é um livro, que eu escrevi, ele é o livro mais vendido do Brasil, para um autor nacional. E eu olho para ele e falo, cara, eu queria adicionar tanta coisa nesse livro. Então acho que isso aqui é um mal de um autor. Você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai mudando a sua cabeça. Você vai ter vontade de adicionar coisas e tirar coisas de livros antigos, né? Então essa daqui é uma lei que eu tenho certeza que estaria no livro de Napoleão Hill. E ontem, inclusive, a gente fez um call com um time, né, de Napoleão Hill para a gente confirmar isso daqui. Se fazer sentido, tá? Então, a 17ª lei é a lei do ritmo hipnótico, tá? Ritmo hipnótico. Então vamos lá, o que é a hipnose, gente? Fica tranquilo que isso daqui vai fechar a conta para vocês, tá? O que é o ritmo hipnótico? Ritmo hipnótico, vamos separar em ritmo e hipnótico, tá? O que é ritmo? Ritmo é isso, né? É um ritmo, certo? Vai acontecendo de uma forma ritmada. Você está ouvindo uma música, você ouve a batida, né? Você sente a batida, né? Então você tem um ritmo. O que é o hipnótico? O que é hipnose, né? A hipnose é basicamente o seguinte, tá? Quando eu pego e falo assim, ó, durma. Por que alguém fecha o olho? Por que alguém fecha o olho? Porque tem outras pessoas que não fecham o olho. Porque é o seguinte, né? Você tem uma camada na nossa cabeça mais consciente, né? Mais racional. Então se eu pegar aqui e falar assim, olha, você é uma criança de 10 anos, você vai falar, cara, você tá louco, você tá retardado, eu tenho 30 anos de idade, né? Eu não tenho 10 anos. Isso aqui é a sua mente racional, né? É a parte consciente da sua mente falando, não faz sentido o que você está dizendo, tá? Ó, o Marcelo falou, quanto vai ser o curso? Marcelo, hoje não vai ter venda nenhuma, tá? Mas muito obrigado aí pela sua, como posso dizer? Interesse. Pelo seu interesse, tá bom? Então, veja só. A minha mente consciente vai dizer, eu não tenho 10 anos, você está louco? Né? Se eu chegar para uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade, e falar, vamos brincar de super-herói? Vamos. Você é o Batman, eu sou o Homem de Ferro. Ele, na cabeça dele, ele é o Batman. Ele vai começar a agir igual o Batman. Ele acha que ele é o Batman. Aí você fala, imagina, ele vai brincar de bonequinho. Para ele o bonequinho é real o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ele não tem uma coisa que a gente desenvolve com o tempo chamada fator crítico. O fator crítico é uma camadinha que existe entre o seu subconsciente e o seu consciente, tá? E é isso daqui que separa, tá? Se existe, né? Se existe, é isso daqui que separa basicamente o consciente do subconsciente. Então a hipnose, se eu falo, você tem 10 anos, a pessoa fala, não tenho 10 anos. Agora, se eu consigo colocar uma instrução no subconsciente da pessoa, né, eu de fato consigo colocar uma sugestão lá dentro que ela aceitando, no âmbito do subconsciente, ela vai fazer o que eu disse para fazer. Então por isso que quando a pessoa vai hipnotizar, vocês já viram? Geralmente a pessoa fala assim, ó, durma. Repara que geralmente ela puxa o braço da pessoa antes, ela faz alguma coisa na cabeça dela, ela dá uma mexidinha, que dá uma pequena mexida na cabeça dela, que é onde o fator crítico
por alguns segundos ou milésimos, geralmente ele dá uma sacudida e eu consigo colocar uma sugestão no seu subconsciente, tá? Então isso daqui é a hipnose. Então é você aceitar algo no âmbito do seu subconsciente, tá? Por isso que só é hipnotizado quem quer ser hipnotizado, porque a pessoa ela quer aceitar a sua sugestão, né? Se ela não quer, ela não vai ser hipnotizada, tá? Então, olha só, ritmo hipnótico, hipnose, né? É aquilo que você aceita, né? Você dá permissão para entrar na sua cabeça, você dá o aceite e você acredita que isso é real na sua mente e você de fato, e como você acredita que é real, vira real para você, tá? O que é o ritmo? É o ritmado, é o sempre, é aquele ritmo que acontece de uma forma parecida sempre. Então você tem algo de forma ritmada acontecendo, tá? Dentro do âmbito do seu subconsciente, então isso daqui vira o ritmo hipnótico para Napoleão Hill. Por exemplo, você vai fazer uma academia. Cara, você vai fazer uma academia, né? Então, quando você vai fazer academia, cara, no começo é muito difícil, não é? No começo você não tem ritmo. Você não tem ritmo na academia, tá? Você faz os exercícios tudo errado, né? Você faz tudo errado. Você vai pegando a prática. Quando você vai pegando a prática, você vai pegando o ritmo. Você vai pegando o ritmo, tá? Aí você vai transformando isso em hábito. E com o passar do tempo, isso aqui entrou no seu ritmo hipnótico, tá? Então, primeiro aconselhamento de Napoleão Hill. O ritmo hipnótico ele é um canhão. Ele pode te proteger se ele for apontado para a direção certa, ou ele pode te matar se apontado para a direção errada. Então o ritmo hipnótico, ele é algo bom ou ele é algo ruim? Bom, depende, tá? Depende muito. Porque o ritmo hipnótico é aquilo que você faz todos os dias sem questionar. Tá? Então tem dois caminhos, né? O caminho te leva ao objetivo, o caminho te leva à sabotagem. Então, por exemplo, você pode acordar todos os dias aqui, não é? Você pode acordar cedo, você pode estudar, você pode ir para academia, você pode trabalhar e ficar com a família. Ritmo hipnótico bom. Agora você pode acordar tarde, se alimentar mal, não estudar, trabalhar um pouquinho, procrastinar e ir para o bar no fim do dia. Ritmo hipnótico ruim. Então você vai piorando cada vez mais isso. Então eu lembro que eu ia cá, quando a gente morava no Brooklyn e a gente trabalhava ali na frente do shopping JK, eu ia a pé e voltava a pé do escritório. E quando eu ia cá, a gente voltava junto a pé, a gente sempre passava no frente de um boteco. Eu tinha um boteco na rua e ficava a galerinha ali fazendo um happy hour do trabalho no boteco. Então tinha aquela mesa de plástico, né? Você tinha lá aquela cadeira de plástico e a galera tomando litrão. E aí sempre que a gente... Oi? Funkão rolando, funk rolando e tal, né? Música alta, a galera lá dando risada, se divertindo e tal, e tá. E na cabeça delas imaginam, estamos curtindo a vida e tal. Mas todo dia a gente voltava do trabalho e elas estavam lá enchendo a cara. Aí dava outro dia, a gente voltava ao trabalho, elas estavam lá enchendo a cara. Voltava do trabalho, estavam lá enchendo a cara. Então todo dia que a gente passava, elas estavam lá. E eu ia cá, a gente estava numa época que a gente tinha acabado de ler o livro, né, Mais Esperto que o Diabo. E a gente olhava para isso e falava, olha só, olha a galera do... Aí assim a gente fazia assim, ó, do ritmo hipnótico. Então a gente falava, isso aqui é o ritmo hipnótico, Porque todo dia você via algumas pessoas meio semelhantes lá. A gente passava todo dia num lugar e a gente via as mesmas pessoas. A gente falava, olha o ritmo hipnótico aqui. Então a gente ficava o tempo todo falando, olha o ritmo hipnótico. Então, é aquele tipo de coisa que começa como algo muito bom, chega uma hora que vira um ritmo hipnótico e o ritmo hipnótico pode te trazer algo bom ou ruim no longo prazo, tá bom? Não que seja ruim você beber um pouquinho, se divertir com os amigos e tal, mas se você faz isso sempre dessa forma, aos poucos você vai plantando hábitos negativos, né, coisas que com o tempo vão te prejudicar. Então, qual que é uma grande sacada disso? É que o ritmo hipnótico, já que a gente está falando de leis aqui, né? Terceira lei da física e tal, eu falo a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, tá, é a lei da inércia. O que seria a lei da inércia, né? A primeira lei de Newton afirma que todo corpo apresenta a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula. Então, olha só, inércia. A palavra é inércia. Se você não faz nada,
você cada vez vai fazer mais nada. Então, imagina, sabe quando você dorme muito e você tem mais vontade de dormir? Já perceberam isso? Você dorme muito, aí você tem mais vontade de dormir. Você dorme pouco, você se acostuma a dormir pouco, né? Então, quanto mais você faz alguma coisa, mais isso daqui tende a acontecer na sua vida, tá? Então, se você começa a pedalar na bicicleta, chega uma hora que fica muito fácil, né, pedalar. Ela está em movimento e lá você está tranquilo, é muito fácil pedalar. Agora, quando você está com a bicicleta parada, quanto mais parada ela tiver, mais parada ela vai ficar. Ela não vai sair do lugar. Mas se ela está em movimento, cara, fica muito fácil você continuar em movimento, não é? Se você está se drogando, vai ficando cada vez mais fácil você fazer isso. Você vai ficando cada vez com menos vergonha, cada vez com menos pudor. Chega uma hora que você, cara, considera isso aqui como uma coisa normal. Você começa a achar que os outros são imbecis por não usar droga, né? E você começa a achar que, não, cara, mas isso aqui é uma coisa normal. E você começa a usar isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí você começa a juntar com a dependência, né? Mas o hábito, ele funciona dessa forma. Então, se você está parado, você vai ficar parado. Se você está em movimento, você vai ficar cada vez mais em movimento. E assim por diante, tá bom? Então, imagina duas pessoas. Uma começa a poupar e investir todo mês. No começo é difícil. Depois você entra no ritmo hipnótico e se torna natural. A outra pessoa ela começa a poupar, mas ela entra para o mundo do day trade, por exemplo. Nada contra muito day trade, né? Por mais que eu não faça. Só que você começa a mexer com a adrenalina. Então, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque você vai... Cara, é muita emoção. É muita emoção. Claro que uma das grandes chaves é você controlar a sua adrenalina, a sua emoção, que é muito difícil. Mas, cara, vai gerando endorfina, vai gerando um monte de coisa que é a sensação. Você entrou no trade, e agora? Tá, pô, ganhei, perdi. Todo dia é uma coisa diferente, é muito louco, né? Então, você vai entrando nisso. Eu, uma vez, né, eu tinha um cliente, quando eu trabalhava como assessor de investimentos, que eu lembro que ele ficou tão viciado em fazer day trade, ele já tinha perdido tanta grana, que eu falei, cara, você tá maluco, eu vou te bloquear aqui, ó. Eu bloqueei ele na corretora, porque ele não queria parar de operar, né? E aí ele falou, tá bom, então eu vou operar em outra corretora, né? E aí ele foi operar em outra corretora, deixou bastante corretagem lá na época, mas quebrou, né? Ele quebrou. Então o ritmo hipnótico funciona assim. Vamos pensar na nossa lógica, né? Vamos pensar na nossa lógica aqui, tá? Vamos pensar na nossa lógica. Estamos no desafio, 16 dias, tá? Então olha o que pode acontecer. Acordar cedo, todos vocês acordam cedo. Você acorda cedo. Aí você acorda cedo, passou a live, aí você pensa assim, putz, eu não consigo trabalhar direito. Acho que eu não vou conseguir trabalhar direito hoje. Puta, meu dia vai ser ruim. Aí você, eu queria dormir mais. Eu queria dormir mais. Tô com sono. Aí você começa a ter um diálogo interno, um diálogo na sua cabeça negativo. O resto do dia vai ser negativo. Tá? Então isso aqui é um ciclo que muitos de vocês passam aqui, não é? Então, você acorda cedo, aí você pensa que você não vai conseguir trabalhar direito, aí o dia vai ser ruim, aí você queria dormir mais, aí você tem um diálogo interno negativo, e aí o resto do dia é ruim. O que pode ser o inverso disso? Você vai acordar cedo, você está cansado, mas você não reclama, você faz algo para mudar. Aí você pensa em como você entregar mais no trabalho, nos relacionamentos. Aí você tem um diálogo interno positivo, o resto do seu dia é positivo. Tá? Então no começo não é tão simples fazer isso, mas se a gente conseguir fazer até isso virar um ritmo, então se a gente fizer de uma forma ritmada, a gente vai fazer isso daqui durante tanto tempo que isso daqui, através do ritmo, vai virar algo hipnótico na nossa vida e a gente vai seguir, né, esse ciclo, tá, de uma forma hipnótica. Por isso que o segundo aconselhamento de Napoleão Hill é o seguinte: faça do diálogo interno uma prece bem feita. Faça do diálogo interno uma prece bem feita. Então, como assim faça do diálogo interno uma prece bem feita? Tá? Pensa que o começo de qualquer ritmo hipnótico, ele começa aqui na nossa cabeça. Então a gente tem os macro hábitos e os micro hábitos. Tá? Os micro hábitos, eles vêm diretamente da nossa cabeça, de como a gente pensa, são as pequenas coisas. Os macro hábitos, tá? Os macro hábitos, eles são o que a gente faz na prática. Então, antes de qualquer grande decisão, tem um diálogo interno.
Então, primeiro o micro, aqui na nossa cabeça, depois o macro. Então, a gente sempre precisa ter o diálogo interno, tá? É o que o Adib sempre acorda, sempre fala aí, né? Como que é? É rotina, ritual... É ritual, rotina e... Cara, fala... Rotina, ritmo e ritual. Olha como tem sabedoria por trás do que o Adib fala. Ele fala rotina, ritmo, ritual. Rotina, todos os dias, né? Rotina é um planejamento disciplinado, ou seja, fazer todos os dias as mesmas coisas e ir aprimorando nisso, né? Ritmo, na mesma constância, né? Ritual, cara, aqueles pequenos rituais que você faz que são símbolos que premeditam alguma coisa, né? Então, antes de começar aqui a live, né? Eu pego, abro meu iPad, desço, pego uma aguinha, boto a minha aguinha aqui, ritual, né? Aí eu pego aqui o ritual e começo de fato a executar, tá? Então, olha só, para quem ora, né? Você faz uma prece bem feita, você tem a mentalidade positiva, você se torna uma pessoa otimista, tá? O otimista, ele pensa que dá para mudar para melhor, ele pensa que dá para criar um ritmo hipnótico positivo. O pessimista, ele pensa que vai dar tudo errado. Se ele pensa que vai dar tudo errado, ele vai criar um ritmo hipnótico negativo. Então eu tomo muita porrada todos os dias. Se eu não fosse otimista e não acreditasse que dava para criar algo positivo, talvez eu já tivesse jogado a toalha. Tá? Então, por isso que é importante você se manter otimista. O otimismo ele vai vir de dentro. É claro que ajuda quando vem de fora, mas ele vai vir de dentro. Tá? Então, qual o ponto final? Qual o ponto final e por que eu deixei, né? Por que foi tão interessante deixar nessa 17ª lei de fato para hoje? Porque a lógica é a seguinte, gente. Quem veio todos os dias criou um ritmo hipnótico positivo, com certeza. Tá? Quem existiu ou não veio criou um ritmo hipnótico negativo. O objetivo, no final das contas, é criar um novo hábito. É tirar vocês do piloto automático. E alguns de vocês vão levar um hábito de acordar cedo para os outros dias, porque vocês sentem que vocês acordam mais cedo, vocês fazem antes dos outros, vocês são mais produtivos. Mas o hábito que eu queria desenvolver na cabeça de vocês durante esses 16 dias não era o hábito de acordar cedo. As pessoas sempre acham que é acordar cedo, o Thiago fala que acordar cedo vai ficar rico. Jamais, eu nunca disse isso. Mas tudo bem. O hábito que eu quero construir na cabeça de vocês é o hábito de pensar que é possível, entendeu? É o hábito de pensar que é possível você construir, conquistar, multiplicar, tá? E que você deve ser otimista, mesmo que os outros sejam pessimistas ao seu redor. Então, o que eu quero que você leve desses 16 dias é que é possível, né? É que dá, e que é difícil, mas tudo bem, mas dá, é possível construir, é possível criar, é possível multiplicar, porque isso é um pouco que aconteceu na minha vida, né? Eu achava que eu não podia, de repente eu comecei a achar que eu podia, né? Por acontecimentos que eu já falei aqui, né, ao longo dos 16 dias, e de repente eu consegui, né? E quando eu consegui, o meu desafio passou a ser mostrar para os outros que eles também conseguiriam, que eles também poderiam, e vocês podem, todo mundo pode aqui, todo mundo pode. Se você está aqui com o celular, com a internet, você está me assistindo aqui e você conseguiu acordar esse horário, você pode, não tem como não conseguir, né? Desde que você, obviamente, não esqueça das 16 leis que a gente comentou, conversou, estudou com profundidade ao longo dos últimos 16 dias. Foram 16 dias, gente. Foram 16 dias, tá? Então eu vou relembrar para vocês a frase do dia, tá bom? Ô, amor, vem cá pra gente tirar uma foto, vem cá. Vem cá, Chipinho. Vamos tirar um print legal aqui. Vem cá, Chipinho. Pega o Chipinho no colo aí, vamos tirar uma foto com a turma. Né? Então, a frase do dia é: as correntes do hábito são leves para serem sentidas, mas pesadas para serem quebradas. Tá? Essa é a frase do dia. Vou tirar uma última foto com vocês aqui. Amor, vem aqui, amorzinho. Tá prendendo o cabelinho. Ai, meu Deus do céu. Amor, senão a turma não vai ficar esperando você prender o cabelo, não. Vem cá, Chipito. Opa! Vou tirar os comentários rapidinho e aí eu já abro os comentários pra gente tirar um print aqui, tá? Bom dia! Ai, meu Deus, peraí. Ô, Thiago, entra essa luz. Calma, amor. Ô, caramba, amor, vem cá. Que dificuldade. Oi, gente. Isso, garoto. Nossa, Calma. meu Deus do céu. E o print, vamos tirar agora.
Boa. Valeu, pega o chipinho aqui. Vem. Bom, turma, ó, ótimo dia para vocês. Foi uma honra compartilhar essas 16 leis durante esses 16 dias, contando sábado e domingo com vocês. Eu vou postar, tá? Eu vou postar aqui. Olha que interessante só. Peraí. Olha que interessante. O Eric falou, né? O Eric era meu vizinho no passado. Lembro que em 2012, as únicas luzes acesas do condomínio às 5 horas da manhã era da sua casa e da minha. É isso aí, cara. Olha que loucura isso. E hoje estamos aqui. Então eu vou postar a frase do dia. Eu quero que todos vocês vão lá. E se vocês sentirem que vocês poderiam compartilhar como foi a experiência de vocês esses 16 dias, coloca lá nos comentários. Vai ser muito interessante, tá bom? E eu desligo a luz aqui da nossa live para me despedir de vocês. Desejar um ótimo dia. Que vocês sejam muito felizes. Tá bom? Tamo junto. Sempre. Sempre. Tô sempre junto com vocês. Que eu puder contribuir. Você que faz parte da minha missão de alguma forma, tá bom? Um abraço, turma. E não até amanhã, mas que nos vejamos aí em algum momento breve. Se cuidem.